É realmente chocante ver como os ensinamentos de Jesus foram desfigurados de tal forma a se tornarem praticamente irreconhecíveis em vários aspectos. Um deles, por exemplo, é a palavra igreja. A palavra igreja ela foi esticada, repuxada, remendada, desfigurada a tal ponto que foi completamente dessignificada em relação ao que originalmente foi significada quando proposta, né, por Jesus. Até se torna isso ao que automaticamente as pessoas associam a ouvir o nome igreja, né? O nome igreja se tornou apenas uma referência a uma casinha religiosa, né? O nome igreja hoje, quando as pessoas ouvem, já associam logo em seus pensamentos a um local de pau e pedra, uma casinha de fato religiosa, né? Algum local, alguma coisa física. Enquanto que igreja nunca foi isso, né? Igreja, na verdade, em sua raiz grega, significa os chamados para fora. Só que no contexto do Evangelho, né, do que Jesus ele propôs ali e que depois você vê nos apóstolos, principalmente Paulo, que desenvolve mais o tema, não é os chamados para fora do mundo, ou os chamados para uma realidade paralela, ou os alienados do que acontece no mundo, ou aqueles que não se envolvem em nada dos acontecimentos do mundo, não. É mais ou menos o que Paulo fala quando Deus ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que não significa Deus nos ter tirado da frequência a locais que nós geralmente frequentávamos, Deus nos ter tirado de amizades que eram boas, gostosas e saudáveis, ou nos tirado de algum local geográfico e ter nos levado a frequentar outro local geográfico. Não. Esse transportamento ele ocorre no interior. É um transportamento de consciência. A palavra igreja, no sentido de ser chamado para fora, é muito similar ao arrependimento. Porque a palavra arrependimento, que hoje em dia as pessoas só associam a remorso, a você pedir desculpas, mas do original ela vem da palavra metanoia, do grego, que significa mudança de mente. Então é uma mudança de mente, é um mudar de consciência, é é o que Jesus chamou de nascer de novo. Então, igreja, no sentido individual, pode ser uma pessoa que compreendeu o amor de Deus por ela, expresso em sua plenitude em Cristo, né? Que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Então, igreja e arrependimento, metanoia, você ter essa compreensão do amor de Deus, ainda mesmo quando éramos pecadores, quando não queríamos nada, de nada com Ele, que andávamos em nossas próprias maldades, fazendo mal aos outros e se fazendo mal ao mesmo tempo. Então, é essa mudança de mente, né? Uma pessoa que compreendeu esse amor de Deus e que a partir dali foi transformada de dentro para fora. Foi constrangida por esse amor e a partir daquele momento, desse iluminamento, dessa mudança de consciência, ela não consegue viver de outra forma a não ser com gratidão, a não ser como uma constrangida por esse amor que excede a todo o entendimento. E igreja, no sentido coletivo, é apenas um encontro de pessoas com essa mesma consciência, de pessoas que de fato entenderam e creram nesse amor.
e creram naquele brado de Cristo na cruz, que está consumado. Que entenderam que em Jesus a adoração a Deus ocorre, se ocorre em algum ambiente, é só na ambiência do coração. É impressionante, tristemente impressionante, ver como as pessoas falam, por exemplo, sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana, mas que não percebem que no seu dia a dia, na sua vivência, naquilo que elas falam, ouvem, são ensinadas e praticam, elas pisam completamente naquele ensinamento, naquele encontro, que é um encontro muito importante em relação à compreensão do significado da adoração a Deus. Quando a mulher fica lá, fica impressionada, né? De como Jesus sabia que aquela pessoa com a qual ela estava agora não era seu marido, mas que ela já tivera 5 e que ela falara aquilo com verdade. E ela fica toda impressionada. Ah, Senhor, eu vejo que és profeta. E aí ela já vem para aquela consciência religiosa, infantil. Não, Senhor, os meus pais adoravam aqui nesse Monte Gerizim, mas vocês judeus dizem que o local de adorar é lá em Jerusalém. Ah, mulher, vem a hora, e essa hora já chegou em mim, que os verdadeiros adoradores não adorarão nem aqui nem lá. Não é local geográfico, não é mecanismo religioso. Deus, ele não é Baal, entendeu? Deus, ele não é Baal. Deus, ele não é um ídolo de pedra que você tem que se deslocar para ir aonde ele está para adorar ele. Deus, ele é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Essa adoração ocorre na ambiência do coração. Desde sempre. Até para aqueles que se agarram, né? E que preferem Moisés a Jesus ainda hoje. Meu Deus, é uma tristeza. Desde sempre foi falado lá no Antigo Testamento que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Minha mãe tá então, até agora lá do outro lado. Desde sempre. E se existe algum local em que Deus habita, é no coração. Como Paulo fala, não ouviste que foi dito, porque vós sois o templo de Deus, como Deus diz, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Paulo mesmo cita isso, se eu não me engano, em 2 Coríntios 6. Só que, nos últimos 1700 anos, principalmente, nos primeiros 300 anos após Jesus, os discípulos viveram na maior simplicidade possível, naquele espírito livre, sem lugarização, sem sacralização de objetos, sem demonização também de coisas, de alimentos, sem aquela coisa de não toques, não proves, não manuseis, que Paulo também ele se impõe contra isso aí que estavam ensinando aos discípulos. Então, durante os primeiros 300 anos após a ascensão de Jesus, os discípulos eles viveram nessa simplicidade. Eles se reuniam, as reuniões aconteciam nas casas, em pátios, uma coisa aleatória, onde dava, quando dava, a quantidade que dava, sem tornar o lugar em si especial, ou sem mecanizar a reunião em si, ou sem atribuir nada especial à ida àquele lugar. Não, era uma reunião simplesmente considerada um privilégio. Era uma socialização para o compartilhamento daquela consciência que todos eles tinham, do amor de Deus, né? Então, para se edificarem, era uma coisa muito simples, mas que depois do ano 300, mais ou menos, coisas que eu não vou me estender agora, quando o evangelho simples, a boa nova de Jesus acabou se institucionalizando,
e se tornando uma religião, que hoje é chamada Constantino, é que a coisa começou a se complicar, começou a se construir novamente os centros de poder. Isso tudo como forma de controle é outra coisa que eu não vou me estender aqui agora. Mas eu só estou expressando isso para mostrar, e isso é um exemplo, a questão da palavra igreja, para mostrar como essa palavra ela foi completamente corrompida e hoje significa um local. Seja honesto com você mesmo. Quando você ouve a palavra igreja, você associa o quê? A uma casinha, a um local, né? E isso acaba sendo muito perverso, porque aquilo acaba se tornando a casa de Deus. E isso é utilizado das formas mais covardes possíveis, porque acaba se tornando um modo de causar medo às pessoas, de introduzir culpa às consciências, de querer controlar as pessoas, porque se você não for a um determinado local, em determinados dias da semana, em determinados horários, tudo isso, você acaba sendo considerado não tão santo assim, você acaba sendo considerado como não tendo um relacionamento saudável com Deus. É tudo muito perversinho, né? Só que infelizmente, como a grande massa de pessoas não tem familiaridade com o Evangelho, muito menos com o processo histórico que desencadeou essa ressignificação da palavra, já são introduzidos nesses locais absorvendo tudo isso dessa forma e achando que de fato aquilo é assim, enquanto que não tem nada a ver com o que Jesus propôs, nunca teve a ver, né? Tem gente que até acha versículo onde não tem para dizer que a Bíblia manda você ir à igreja. Igreja no sentido de casinha, né? É outra palavra, é a palavra congregar realmente em Hebreus. Lá em Hebreus fala em não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Porque congregar é bom quando é bom quando faz bem, entendeu? Só que a palavra congregar também ela foi pervertida. E isso com um intuito também, o mesmo intuito da palavra igreja, né? Com o intuito de aprisionar as pessoas à ida a um determinado local. Claro que tem muitos motivos para isso, né? Que eu não vou falar aqui agora, porque senão esse vídeo aqui ia ficar muito extenso. Eu já estou achando que está extenso. Mas quem foi que disse que a palavra congregar é limitada a um local específico? Meu Deus, eu congrego praticamente todo dia. Em vários locais diferentes, em vários locais. E outra coisa, as pessoas também, a palavra congregar foi corrompida a um encontro apenas entre pessoas que fazem parte de um clube religioso. Então congregar só é congregar quando você se encontra com pessoas que fazem parte daquele clubezinho religioso, daquela denominaçãozinha, enquanto que a palavra congregar é muito ampla, muito ampla. Meu Deus, eu congrego no mundo. Ah, quantas oportunidades boas de congregar eu já tive, tenho e ainda terei, nos locais mais diversos. Em um ônibus coletivo, no trabalho, andando na rua, paro, converso com um amigo, em uma chamada de telefone, em uma videochamada, em uma conversa pelo computador. Então a palavra congregar é muito ampla, muito ampla. Nunca deixei de congregar e nunca deixarei. E é muito gostoso congregar quando é bom, quando faz bem. Agora o que introduziram na sua cabeça é que você não pode deixar de frequentar esse lugar que você chama de igreja, de congregar nesse lugar, que para você é ruim, é penoso, é culposo, você fica a todo momento sob vigilância da comunidade, enquanto que deveria ter a compreensão, acolhimento, perdão, compreensão, né? E aí você fica com medo, fica culpado,
fica se sentindo na obrigação de dar explicações quando você falta um dia, ou então chega atrasado até. É uma coisa perversinha mesmo. Mas eu comecei a falar, nem pretendia falar tanto, mas é isso aí. Eu acredito que deu para entender. Isso é só um aspecto, né? Eu usei aqui o significado da palavra igreja e também a questão do congregar. Como a religiosidade que foi desenvolvida nesses últimos 1700 anos perverteu essas palavras, o significado, usam as terminologias dos evangelhos, os simbolismos até. Agora, a essência do ensino simples de Jesus, que tem como fundamento o amor ao próximo, isso aí realmente está sendo cada dia mais ignorado, cada dia mais esquecido, né? Eu espero que de alguma forma você tenha sido edificado por esse vídeo. E eu espero poder fazer mais vídeos assim. Nem sempre eu tenho tempo de tá fazendo vídeo. Mas é isso aí. Um abraço e um beijo gostoso em Cristo. Tchau.